Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e, como em todas as sextas-feiras, trazemos aqui para você no canal do Observatório da TV o nosso Vale a Pena, que é um programa que se destina a homenagear figuras de destaque do cenário da televisão brasileira que ainda estão vivas para receber essa homenagem. E eu relembro sempre que aquelas que já faleceram, nós relembramos no In Memoriam, às segundas-feiras. Nossa homenageada desta semana é uma atriz que sempre abrilhanta os trabalhos que integra. Essa é uma frase um pouco chavão, mas que não deixa de traduzir a realidade no caso de certos artistas, e ela sem dúvida é um exemplo disso. Bette Mendes. E antes de nós mergulharmos na trajetória da Bette Mendes, os meus pedidos de sempre, que vocês já estão habituados. Inscrevam-se aqui no canal do Observatório da TV, se não tiverem feito isso ainda. Comentem aqui embaixo sugerindo temas para o Vale a Pena e para os nossos outros programas. De segunda a sexta tem sempre um diferente por dia. Deixem o seu like. Ativem no sininho as notificações para que vocês não percam nenhum dos nossos conteúdos na hora que a gente postar, vocês recebem um aviso. E, claro, compartilhem com aquela pessoa que você sabe que gosta da Bette Mendes, que gosta de novela, que gosta de televisão, feito a gente, feito eu e feito você que está aqui nos assistindo, tá bom? Muito obrigado desde já e sempre. Bette Mendes se chama Bette Mendes mesmo, considerando que ela tem o nome de batismo de Elizabeth, né? Elizabeth Mendes de Oliveira. Ela nasceu no dia 11 de maio de 1949, portanto, logo mais vai completar 74 anos de idade. Tem 73 agora, completou em 2022, 73 anos. Bette Mendes está no ar atualmente na reprise da novela O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, no papel da Donana, que é uma mulher simplória, humilde, mas que não é burra, ao contrário, é muito inteligente, que as pessoas confundem quando a gente fala simplória, parece que a gente está falando de uma pessoa sem instrução, não, ela é muito inteligente, muito sabida, tem uma sabedoria popular, ela que sempre viveu no grande interior do Brasil, né? Assim como o seu marido, que descende de índios, o Zé do Araguaia, que é o Estênio Garcia, e tanto ela quanto o marido têm quase que uma devoção pelo patrão, que também é um grande amigo deles, o Bruno Mezenga, personagem do Antônio Fagundes. A Donana tem uma mágoa, uma tristeza na vida dela, que é o fato de não ter sido mãe. Só que depois ela começa a criar um índiozinho, que é trazido para casa pelo marido. Tem uma tristeza ao descobrir que esse menino é filho dele, biológico, com uma índia, um relacionamento que ele teve fora de casa, mas isso não impede que ela perdoe o marido e que ame o menino, o Ueré, como se seu filho fosse. É uma personagem muito bonita, a Donana, que também é uma grande amiga da Boia Fria, que vira a rainha do gado, né? A Luana, que é a Patrícia Pilar. Muita gente da minha idade, que gira em torno aí dos 30 e tantos, 40 anos de idade, deve ter conhecido a Bette Mendes por essa época, do Rei do Gado, ou de um pouquinho antes, quando ela fez algumas novelas como O Mapa da Mina, em 93, Dona Carmen, e 4x4, Dona Fátima, mãe da Babalu, em 94 para 95. Mas, naquela ocasião, quem acompanhava revistas sobre TV, como é o meu caso, Amiga, Contigo, enfim, deve ter sabido, se não sabia ainda, que Bette Mendes foi uma grande estrela da televisão já no seu primeiro trabalho do gênero, já de saída em 1968 para 69, quando ela se lançou na TV interpretando a Renata, de uma novela que é uma das mais representativas da história da nossa TV, Beto Rockefeller, do Braulio Pedroso, escrita a partir de um argumento desenvolvido pelo Cassiano Gabos Mendes e que foi dirigida pelo Lima Duarte e depois pelo Walter Avancini. Renata era uma jovem de família tradicional, que um dia já teve melhores condições do que tem agora, mas digamos assim, que ainda é convidada para as festas, essa família dela, a Renata especialmente. E ela descobre, no decorrer da narrativa, que o Beto Rockefeller do título, que é o Luiz Gustavo,
não é um herdeiro riquíssimo da família dos milionários norte-americanos, como seu sobrenome, que é falso, faz supor. E essa informação, claro que é um grande trunfo que ela tem na mão, ao mesmo tempo em que ela pode se divertir sabendo disso e vendo os outros granfinos, feito ela, serem passados para trás, né? Antes de mergulharmos aí em outras novelas, outros trabalhos da carreira da Beth Mendes, vamos falar um pouco das suas origens, né? Ela que nasceu na cidade litorânea de Santos, aqui em São Paulo, filha de uma dona de casa, de uma mulher do lar, digamos assim, a Dona Maria, e de um oficial da aeronáutica, o senhor Osmar. Passou um tempo entre a infância e a adolescência no Rio de Janeiro, né? Teve os primeiros anos da vida em Santos, foi morar no Rio de Janeiro, mas ainda antes de trabalhar como atriz na televisão, voltou a morar em Santos. E aí ficou aqui, entre Santos e São Paulo. Esse final dos anos 60, começo dos 70, quando fez Beto Rockefeller. Nem o pai nem a mãe tinham nenhuma tradição artística na família, de música, de circo, de ator, dramaturgia, enfim, né? Mas, incentivada pelas vezes em que acompanhou o pai às sessões de cinema, especialmente de filmes americanos, dos quais ele gostava muito e acostumou-a com eles, né? Ela começou a despertar uma certa vontade, um pendor para as artes, especialmente para a música e para a dança. Começou a fazer aulas de piano, a mãe resolveu matriculá-la em aulas de piano, quando ela era ainda bastante pequenininha, coisa de 7, 8 anos, e ela aprendeu muito bem, se interessou e ficou dividida entre seguir a carreira na música ou ser bailarina, quem sabe. Praticou durante muito tempo e toca piano bastante bem até hoje, a Beth Mendes. Mas, com o passar do tempo, conforme ela foi crescendo, enfim, surgiram outros interesses, como as ciências sociais, um curso que ela começou a fazer na Universidade de São Paulo, a USP, né? E o teatro amador, que ela passou a fazer em Santos na adolescência, acabou levando-a a uma profissionalização como atriz. Ela estreou em 1968, profissionalmente, sob a direção de Antunes Filho, um espetáculo chamado A Cozinha, que, salvo erro meu, teve a tradução do seu texto original para o português por Milor Fernandes, a exemplo de muitos outros espetáculos encenados nessa mesma época. E depois de A Cozinha, ela logo recebeu um convite para ingressar no elenco da TV Tupi para fazer essa novela que na ocasião já era diferente do modo de se fazer novela de até então. Era uma novela com os personagens falando muito próximo ao público, falavam gírias, comentavam acontecimentos que os telespectadores viviam no seu dia a dia, notícias, enfim, diferentes de novelas muito lacrimosas, cubanas, argentinas, como O Direito de Nascer, ou de novelas que se passavam em outros países de uma realidade muito diferente da nossa, como era o caso das produzidas pela TV Globo, supervisionadas por Glória Magadã. Então, Beto Rockefeller e uma novela que estreou também na TV Tupi alguns meses antes, Antônio Maria, de Geraldo Vietri e Walter Negrão, começaram a fazer germinar uma nova semente nas novelas brasileiras, que é a dessa conexão com o Brasil e o seu povo, apesar das limitações impostas pela censura, que estava muito ativa nessa época e ao longo de toda a década de 70 e parte grande da de 80. Beth Mendes estourou de sucesso como a Renata em Beto Rockefeller e logo em seguida emendou a outra novela da TV Tupi do mesmo horário, 8 horas em São Paulo, Superplá, do mesmo autor, Braulio Pedroso. Em Superplá, o autor fez uma colagem de referências de vários ícones da indústria de comunicação de massa, como o cinema, a música e os gibis, as histórias em quadrinhos. A personagem de Beth Mendes se chamava Titina e era uma referência direta a um filme de Chaplin, Luzes da Cidade, porque ela era uma florista e cega. Vendia flores, enfim, mas a moça não enxergava e isso, claro, compadecia certos personagens, enquanto outros não tinham nenhuma compaixão por ela, e era uma personagem bastante diferente da Renata que ela havia acabado de fazer ao longo de um ano. Beto Rockefeller durou um ano. Superplá foi uma proposta muito avançada. A própria promoção da novela dizia que era 20 anos à frente em termos de telenovela.
e não foi tão bem aceita, tão bem compreendida pelo público como a sua antecessora, que foi um êxito de audiência e de crítica. Depois, ainda na TV Tupi, Beth Mendes emendou outros trabalhos, como, por exemplo, Simplesmente Maria, no papel de Angélica, da qual ela chegou a participar muito pouco, apenas poucos capítulos, e foi substituída nessa personagem por Ana Maria Dias, e O Meu Pé de Laranja Lima, entre 1970 e 1971, uma novela de Ivani Ribeiro, baseada na obra de José Mauro de Vasconcelos, na qual ela viveu a Godóia, uma irmã muito doce, que tratava bem, ao contrário da maioria das pessoas, o menino que era o personagem principal da história, o Zezé, interpretado pelo Haroldo Bota. Simplesmente Maria, que é uma novela baseada no original da Célia Alcântara, né, com texto do Benjamin Cartan. E nesse ano de 1970, embora já fosse uma artista muito famosa e bastante jovem, ela estava na faculdade, estudava, ela começou a se envolver também com o movimento estudantil e passou a ser visada pela ditadura. Resultado, foi presa algumas vezes nesse ano de 1970. Na primeira vez, ela estava no ar da novela Superplá e, depois de depoimentos nada agradáveis, ela conseguiu fazer com que as autoridades vissem que houve um engano na sua prisão. Convenceu-os de que foi presa por engano. Então não aconteceu nada de mais grave, digamos assim. Só que, alguns meses adiante, quando ela fazia Meu Pé de Laranja Lima, foi presa por um período mais longo, de cerca de um mês, e nessa ocasião, Beth Mendes foi torturada sob a liderança do já falecido coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, e ela o acusou disso publicamente alguns anos depois, cerca de 15 anos depois, quando o encontrou no Uruguai durante uma missão da qual ela fazia parte enquanto deputada federal, cargo que ela exerceu em 2 legislaturas entre os anos 80 e 90. Além disso, na política, sempre ligada às questões sociais, aos trabalhadores, às pessoas mais pobres e também com preocupações com a cultura, Beth Mendes, além de deputada federal em 2 mandatos, um pelo PT e um pelo PMDB, ela foi também secretária de Cultura do Estado de São Paulo no governo de Orestes Quércia e presidente da Fundação das Artes do Rio de Janeiro no final dos anos 90, durante o governo do governador, a gestão do governador Antony Garotinho. São muitas ocupações com a política, com os movimentos sociais e com a televisão, desde o final dos anos 60, que fizeram com que Beth Mendes, em comparação com as outras atrizes da mesma geração, não tenha feito tanto teatro e tanto cinema quanto ela poderia, mas participou de produções bastante emblemáticas nessas formas de arte também. No cinema, Beth Mendes participou de um dos filmes brasileiros mais representativos de que nós temos notícia até hoje, dirigido por Leon Hirschman, Eles Não Usam Black Tie, baseado na peça de Gianfrancesco Guarnieri, que também participou do elenco como ator, e junto com eles Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves, Carlos Alberto Richelli, entre outros. E esteve no cinema também, por exemplo, em Brasília 18% e no filme Introdução à Música do Sangue, dirigido por Luiz Carlos Lacerda, o nosso bigode. No teatro, além de A Cozinha, que foi a peça que a lançou, Beth Mendes esteve em outras montagens como As Desgraças de uma Criança, que salvo erro meu é de autoria de Martins Pena, um comediógrafo clássico aqui do Brasil, do século XIX, né? E também esteve, eu anotei até aqui para não esquecer, em peças como Anjo Negro, que é de Nelson Rodrigues, Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, e A Morte de Danton. Nessa ocasião em que foi presa e ficou por algum tempo, foi torturada, enfim, Beth Mendes perdeu o direito de cursar Ciências Sociais na USP, que ela vinha cursando, porque havia um decreto que determinava nessa ocasião que os presos políticos na categoria em que ela se enquadrava eram expulsos das universidades nas quais eles eram matriculados. Perdeu o trabalho na ocasião e também perdeu a saúde, ficou muito mal de saúde, né? Esteve muito mal. E contou, nesse momento difícil da sua vida,
com a compreensão e com a ajuda de colegas da TV Tupi, entre eles Walter Avancini, Cassiano Gabos Mendes, Eva Vilma, Carlos Zara, John Herbert, enfim. Depois dessa fase mais conturbada, quando as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, ainda na TV Tupi, Beth Mendes participou de novelas como Na Idade do Lobo, que ela protagonizou ao lado de Carlos Alberto. Essa novela é de Sérgio Jockman, em 1972. Logo depois participou de uma outra novela escrita pela psicóloga Carmen da Silva, chamada A Revolta dos Anjos. Nessa novela ela era Estela, salvo erro da minha parte, uma das filhas do casal formado pela Eva Vilma e pelo Oswaldo Loureiro, a Silvia e o Ricardo. Depois disso, ela esteve no elenco de As Divinas e Maravilhosas, como a Catarina, novela que marcou a sua saída da TV Tupi antes do fim das gravações dessa novela, que é do Vicente Sesso. E antes que eu me esqueça, tem também da Ivani Ribeiro nesse meio, a Rosana de Nossa Filha Gabriela. Entre 71 e 72, eu sempre confundo a Nossa Filha Gabriela com Camomila e Bem Me Quer nas datas, mas enfim. As Divinas e Maravilhosas, a Beth Mendes protagonizava junto com Natália Timber e Nissete Bruna. Eram 3 mulheres da mesma família, de gerações diferentes, e até o slogan da novela era o charme discreto das gerações em conflito. Essa novela tinha, entre outros grandes nomes, Arlete Montenegro, John Herbert, Geraldo Del Rey, Procópio Ferreira, José Levgoy, Jorge Agomidi, enfim. Beth Mendes sofreu um acidente na época, e isso fez com que ela ficasse sem poder gravar a novela, claro. Só que durante a sua recuperação, ela foi contratada pela TV Globo e não voltou mais para As Divinas e Maravilhosas. E aí você que é um pouco mais jovem, está assistindo aqui esse vídeo, não sabia disso, acompanha essa informação e me diz: puxa, Fábio, mas então ela largou o pessoal na mão, foi contratada pelo outro canal, saiu no meio assim, sem mais, como é que é? A TV Tupi tinha uma dificuldade muito grande de pagar os seus funcionários em dia. Isso já nos anos 70, já no final dos anos 60, os próprios artistas e demais profissionais que trabalharam lá falam muito sobre isso. Então, aquela foi uma oportunidade que ela viu de atender a um convite que já havia sido ventilado, já havia sido considerado por Daniel Filho, um dos diretores da TV Globo, quando a viu em cena no As Desgraças de uma Criança. Então ela transferiu-se para a TV Tupi, não voltou mais para As Divinas e Maravilhosas, e usaram-se cenas da sua personagem, a Catarina, no final, cenas que já haviam sido gravadas e exibidas antes, para dar um desfecho para ela, com o seu par romântico, que na história era interpretado pelo ator Enio Carvalho. Na TV Globo, em 1974, a atriz estreou num caso especial chamado Reviravolta, que, salvo engano meu, é de autoria da Leilá Assunção, e participou entre 74 e 75 da sua primeira novela, que é uma novela revolucionária chamada O Rebu, de Braulio Pedroso, o seu companheiro dos primeiros trabalhos, Beto Rockefeller e Super Plá. Em O Rebu ela viveu Silvia, uma jovem que se envolvia com um rapaz chamado Cauê, que era o Busa Ferraz, já falecido, e também tinha um interesse romântico da parte do Dr. Álvaro, que era o Mauro Mendonça. Essa jovem aparece morta, afogada na piscina da mansão de um milionário que está promovendo uma festa que reúne todos os personagens. Konrad Mahler, que era interpretado pelo Zimbinski. E depois, no fim da novela, revela-se que foi ele próprio, o anfitrião, quem matou a Silvia, por ciúme dela com o Cauê, porque ele e o Cauê mantinham também um relacionamento entre eles ali, né? Isso avançado, ousado para uma novela dos tempos da ditadura, mas era uma novela das 10, em que as coisas eram ditas de uma forma que o público adulto poderia entender, etc. Então, passou. Mas ainda hoje, essa é uma história com muito potencial, tanto que foi refeita com o mesmo nome, o Rebu, agora na década de 2010. Né? Mudou-se alguns elementos da história, mas a gênese da coisa é basicamente a mesma. Depois, no decorrer da década de 70, Beth Mendes, novamente com Carlos Alberto, embora não sendo seu par romântico, mas sua filha, fez uma novela de Jeanette Claire, escrita também por Gilberto Braga, chamada Bravo, em 1975. Sua personagem era Lia, a filha do maestro Clóvis de Lorenzo, o personagem central dessa história. Depois, em 1976, ela teve uma personagem muito prejudicada pela censura,
por conta das coisas que dizia, se envolvia em fatos políticos, como jornalista que era, a Vânia, em O Casarão, de Lauro César Muniz, e protagonizou Sinhazinha Flor, da obra de José de Alencar, uma novela escrita por Lafayette Galvão, no ciclo literário das 6 horas da tarde na TV Globo. Junto com ela nesse elenco, Eduardo Tornag, Thaís de Andrade, Ana Lúcia Torre, Heloísa Raso, Castro Gonzaga, Ruth de Souza e outros. Em 1978, Beth Mendes foi também uma das figuras centrais da novela Sinal de Alerta, no papel de Vera, a novela de Dias Gomes, e o autor gostou tanto da interpretação dessa personagem, que era uma operária, que vivia um triângulo amoroso. O seu marido Nilo, o Eduardo Conde, acabava se envolvendo por remorso, mas depois por amor mesmo, com Selma Renata Sorrah, uma mulher cuja morte do marido ele estava indiretamente envolvido, enfim. E essa personagem impressionou muito a personagem da Beth Mendes, a Vera. A interpretação dela influenciou muito o Dias Gomes, ficou muito impressionado com o trabalho da atriz e ele chegou a escrever para ela uma carta dizendo que um autor fica muito feliz quando o personagem toma vida e ele não governa mais esse personagem. É o personagem que diz a ele o que dizer e o que fazer. Foi o que aconteceu com a interpretação dela sobre o trabalho dele de autor. Então você imagina, você ser ator e ouvir uma dessa e de um dramaturgo da categoria do Dias Gomes, numa coisa que tem que ser feita para agradar tanta gente e feita tão rápido como é a telenovela. Realmente é para se orgulhar bastante, né? Depois de Sinal de Alerta, Beth Mendes teve passagens no decorrer dos anos 80, não só pela TV Globo em outros trabalhos, mas também nas TVs Cultura e Bandeirantes. Ela iniciou a década de 80 fazendo 2 novelas na TV Bandeirantes, Terezinha em Pé de Vento, de Benedito Rui Barbosa, e Jerusa em Dulcinea Vai à Guerra, de Sérgio Jocman e Jorge Andrade. Depois foi Elza em Floradas na Serra, uma novela de Geraldo Vietri na TV Cultura, do ciclo do Teleromance, baseada na obra de Diná Silveira de Queiroz, e participou na TV Globo de O Tempo e o Vento, a minissérie da obra de Érico Veríssimo, como Maria Valéria, apaixonada pelo cunhado dela, o Licurgo, que era o Armando Bogos, casado com a irmã, a Alice, que é a Bárbara Bruno, né? Foi a Patrícia em De Quina pra Lua, do Alcides Nogueira, e participou também, além de vivenciar com muita intensidade a vida política nesses dias, como nós falamos aqui há pouco, entre 89 e 90 ela foi Dona Aida, mulher do Armando Bogos, seu Modesto, em Tieta, um grande sucesso do horário nobre da TV Globo, da obra de Jorge Amado, escrita por Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares. Depois, nos anos 90, Beth Mendes esteve em Lua Cheia de Amor como uma vilã, até certo ponto cômica, mas uma vilã, a Emília, a amante do Diego Francisco Coco, marido da Dona Genu, a Marília Pera, embora ela fosse casada com o urbano John Herbert. Esteve também na década de 90 em Anos Rebeldes do Gilberto Braga, como Dona Carmen, mãe da Maria Lúcia, que é a Malu Mader, e uma personagem que para ela foi muito significativa porque ela vivia uma mãe da geração da mãe dela, né? Aquela história representava a juventude dela, Beth. E o diretor desse trabalho, que a convidou com muita delicadeza, com muito carinho para interpretar essa personagem, mulher de um jornalista combativo, enfim, visado pelo regime, Orlando Damasceno, que é o Geraldo Del Rey, foi o Denis Carvalho, diretor desse trabalho, diretor de outros trabalhos, e que foi parceiro dela em outros momentos da sua carreira e que foi seu marido na primeira metade dos anos 70, justamente quando tudo aquilo de tão desagradável aconteceu. E houve os trabalhos que nós já citamos aqui, o Mapa da Mina, 4x4, o Rei do Gado, e de lá para cá a atriz só parou quando estava fazendo outra coisa, né? Fez muitos papéis na televisão. Por exemplo, ela participou de Aquarela do Brasil, no ano 2000, foi Dona Olga, salvo engano meu, a mãe da Isa Galvão, que era a Maria Fernanda Cândido, né? Um pouquinho antes, foi outra mãe de protagonista com o mesmo diretor, Jaime Monjardim, Dona Ana, mãe da Juliana, Ana Paula Arósio, em Terra Nostra, do Benedito Rui Barbosa. Dos anos 2000 para cá, participou de A Casa das Sete Mulheres,
foi uma das 7, a dona Ana Joaquina, irmã de Bento Gonçalves, que era o Werner Schirmer. Esteve também em Seus Olhos, como Dona Edith, uma participação em 2004 no SBT. Em 2005 foi Fátima em América. Foi também Dona Piedade em Caras e Bocas, América da Glória Pérez, Caras e Bocas do Valcir Carrasco em 2009. Esteve no elenco de Insensato Coração, a Zuleika, em 2011, essa novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. Dona Florzinha em Gabriela, adaptação do Valcir Carrasco para a obra do Jorge Amado. Dona Olívia, mãe do Cassiano, Henrique Castelli, em Flor do Caribe, do Walter Negrão. E foi a irmã Imaculada em Tempo de Amar, do Alcides Nogueira, além da irmã Natércia, outra freira, em Páginas da Vida, do Manuel Carlos, em 2006. Nós no Vale a Pena, infelizmente, ainda mais em carreiras tão vastas quanto a da Beth Mendes, não temos tempo nem condições de falar tudo. Sempre falta alguma coisa, comente aqui. Ah, você não falou da personagem X, comente aqui que eu adoro, tá? Mas é claro que a gente não pode concluir um vídeo como esse sem citar um momento da carreira da Beth Mendes, do qual ela gostou muito. Até lamentou muito que tenha durado relativamente pouco tempo e que tenha acabado aquela proposta. Ela foi uma das atrizes que interpretaram Dona Benta no Sítio do Pica-Pau Amarelo na década de 2000 na TV Globo, a versão mais recente da obra do Monteiro Lobato para a TV. Depois de Nissete Bruno e Sueli Franco, ela foi escalada para interpretar a Dona Benta, que é uma avó de todos nós que acompanhamos esses personagens na televisão e nos próprios livros, claro. E junto com ela houve de Tia Anastácia Rosa Maria Colim, que além de uma atriz boa, é uma cantora ótima, né? E realmente para a geração que já cresce em meio à tecnologia, enfim, poder se encantar com essa fantasia sadia do Monteiro Lobato numa adaptação tão bem feita quanto foi essa do Sítio do Pica-Pau Amarelo e aquela clássica que eu mesmo já vi em reprise quando era pequeno, é sempre muito bom. Ajuda a gente um pouco a sair dessa coisa de tecnologia celular, TikTok, etc., para que a criança tenha uma hora lúdica, embora seja também a partir de um aparelho eletrônico. Beth Mendes é uma grande atriz, uma atriz que transmite muita emoção quando é necessário, é perfeita para você escalar para personagens que tenham muita religiosidade, que sejam figuras de muita fé, em intercessões divinas para que aquilo que elas pedem aconteça. Isso a gente vê muito, principalmente com a Dona Ana, atualmente nessa reprise. Ela também rezou muito pelo seu filho Cassiano, já interpretou essas freiras que, claro, rezavam muito, embora tivessem o seu dia a dia com outros tipos de cena. E é uma figura feminina que continua muito bonita, embora já seja uma senhora, né? Ela era um ícone de beleza na sua juventude, além do talento que sempre foi reconhecido. E claro, é sempre bom ter uma atriz do quilate da Beth Mendes nas novelas e também nos filmes, etc. Logo mais, possivelmente a teremos em novos trabalhos, porque ela ainda tem muita lenha para queimar. É o que a gente espera. Você que é fã da Beth Mendes, eu espero que tenha gostado aqui do nosso Vale a Pena. Ela também, caso assista, espero que goste. E semana que vem homenagearemos mais alguém de muita importância para o nosso cenário artístico. Um abraço e obrigado. Tchau!